Olá, bom dia, gente! Hoje a tia Verônica vai contar uma história chamada O Menino, Seu Avô e a Árvore da Vida. E quem escreveu essa história foi José Bortolini. O Menino, Seu Avô e a Árvore da Vida. Era uma vez um menino que se chamava Tiquivá. Morava com seus pais e com seu avô. Todos os dias, quando o sol já não era tão forte, Tiquivá fazia longas caminhadas com seu avô, em volta do rio ou pelos campos. Tiquivá gostava muito dessas caminhadas com seu avô, porque os seus pais eram muito ocupados, trabalhavam muito, e o avô, ao contrário, tinha o dia inteiro para ficar com seu neto. E foi caminhando com o avô que Tiquivá conheceu muitos segredos e mistérios da vida. É que os avós, com a experiência que têm, adquirem a sabedoria da vida. Um desses segredos referia-se ao rio ao longo do qual caminhavam frequentemente. Era um rio extremamente perigoso. Ninguém conseguia atravessá-lo, apesar de muitos esforços. Todos os que tentaram nele perderam sua vida e os seus barcos se despedaçaram contra as pedras da correnteza. Do outro lado do rio tinha uma floresta e dentro dela tinha uma árvore capaz de curar qualquer tipo de doença. Os antigos moradores do lugar a chamavam de Árvore da Vida. Num dia em que caminhavam à beira do rio, o avô de Tiquivá contou-lhe que conhecia o segredo para atravessar sem perigo o rio. O avô também ensinou para Tiquivá uma frase mágica. É isso aí, uma frase mágica que faria aparecer a árvore da vida quando alguém conseguisse passar para a outra margem. Alguns dias depois, o rei daquele lugar decretou que todos os idosos, por serem improdutivos, deveriam desaparecer do reino dentro de uma semana. Quem desobedecesse à ordem seria morto. Foi assim que os velhinhos começaram a desaparecer. Os que tinham recursos mudaram-se para outro lugar, longe do malvado rei. Outros morreram de tristeza e abandonados, e outros ainda foram mortos pelo decreto impiedoso do rei. Não ficou sequer um velhinho naquela região. Tiquivá não queria se separar de seu avô. E então, com a ajuda dos seus pais, escondeu-o numa alta montanha, de modo que todos pensavam que o velho tivesse mudado para outra região. Muito boa a ideia de Tiquivá, né? Ele teve a ideia, de esconder o vovô dele lá no alto daquela montanha, Só que, passado algum tempo, um vento mau trouxe uma grave doença para toda aquela região e nenhum médico conseguiu descobrir a cura daquela doença. Muita gente morreu. O próprio rei, com o seu poder, não escapou desse mal. Ele morreu em poucos dias, cheio de desespero e tristeza por ver partir antes dele a sua amada esposa e seus adorados filhos. Tiquivá lembrou-se então do seu avô. Ele conhecia o segredo para atravessar o rio e ter acesso à árvore da vida. Quem sabe o avô pudesse salvar toda a população. Pensando nisso,
foi mais que depressa à montanha e contou o caso ao avô e pediu que descesse para salvar o resto do povo. O velho, com pena de muita gente e também porque amava Tikvá, ele abandonou seu esconderijo lá no alto da montanha, correu atrás com seu neto à beira do grande e perigoso rio. Parou em certo lugar e disse: "É aqui que se deve atravessar. Vamos, venha, venha comigo. É muito perigoso", respondeu Tikvá. "Não tenha medo, eu vou à frente." E os dois entraram na água. O velho sabia que naquele lugar havia grandes e invisíveis pedras atravessando todo o rio. Quem pisasse nelas mal molhava os pés e podia atravessá-lo como se estivesse caminhando em campo aberto. E em poucos minutos os dois já estavam lá do outro lado do rio. E Tikvá lembrou-se da frase mágica: "Revivestie de vavi." Imediatamente, a floresta começou a ser agitada por forte vento. As árvores balançavam para lá e para cá, até que apareceu diante delas uma árvore majestosa, coberta de folhas que reluziam ao sol. "A árvore da vida! A árvore da vida!" exclamou Tikvá. Vamos colher o que mais pudermos", disse o avô, "pois é com essas que o nosso povo será salvo da doença mortal." E eles começaram a colher várias folhas da árvore. Os dois colheram grande quantidade de folhas e voltaram imediatamente. Colocaram todas as pessoas para fazerem chás com as folhas da árvore da vida. E olha, todos os que estavam doentes beberam desse chá e ficaram curados. E ao ver o que aconteceu, o novo rei, ele mandou que acabassem com aquele decreto de sumir com todos os velhinhos da cidade. O novo rei deixou que todos os velhinhos voltassem para suas famílias. Tikvá voltou a caminhar todos os dias com seu avô, aprendendo dele muitos segredos para uma vida feliz. E todos naquela região descobriram que a salvação muitas vezes pode estar nas pessoas que julgamos inúteis ou improdutivas. E fim.